Olá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai continuar aí na arte antiga, tá? Acabamos de ver a arte egípcia, já está postado para vocês. E agora a gente vai ver a arte grega, tá? A arte, lembrando que a gente costuma ver na história da arte no cursinho, no ensino médio, a história da arte ocidental, tá? Então, por isso que a gente vai ficar mais na arte ocidental, beleza? Ah, a gente vê um pouquinho de arte oriental quando a gente vê as influências que a arte oriental deram no desenvolvimento, por exemplo, da arte da Idade Média, da arte do século XIX, na arte moderna e da arte contemporânea. Mas agora a gente vai falar um pouquinho só da arte ocidental e falar um pouquinho da arte grega, tá? Ou da arte helênica. Então, helênica é sinônimo de grega, tá? Não é a mesma coisa que helenístico, ok? Helenístico é um período da arte grega, ok? Bom, para estudar arte grega ou helênica, portanto, a gente divide, como eu acabei de falar, a arte em alguns períodos, o que foi produzido em cada período. A gente vai ter o período pré-homérico, ou seja, antes do Homero fazer as suas grandes escritas, tá certo? Então a gente vai ter o período pré-homérico, que é caracterizado pela arte cretense e a arte minoica, tá? Então a gente vai ter essa arte sendo produzida pela civilização egeia, minoica ou creto-micênica, tá? Lembrando, gente, que antes de pegar essa aula para assistir, revisem um pouquinho de arte, tá? Porque eu vou falando dos períodos, se vocês... de arte não, perdão, de história, porque eu vou falando dos períodos, eu não vou ficar contextualizando para vocês toda a história grega aqui, ok? Eu vou falar mais dos períodos e do que foi produzido na arte, ok? Ó, então, na arte cretense minoica, né, feita pela civilização creto-micênica, a gente vai ter o Palácio de Knossos ou do Rei Minos. Então, olha só, aí é o que sobrou, na verdade, do Palácio do Rei Minos, tá? Então, a gente tem as colunas, né, em vermelho, essas colunas, vocês podem ver, tem 3 colunas inteiras aqui, com os seus capitéis, assim como a gente via na arte egípcia, e o sistema de arquitrave. No palácio, a gente consegue ver afrescos, tá? O que é um afresco? Afresco é quando a gente mistura tinta com a argamassa. Então, a gente coloca a argamassa lá no tijolo, e aí a gente já, antes da argamassa secar, a gente coloca tinta e faz desenhos, tá? E faz pinturas. Então a gente utiliza cores nas cenas mitológicas que estão representadas nos afrescos. Afresco é muito diferente da arte egípcia, porque na arte egípcia a gente tem uma arte que a gente quer que ela dure, e o afresco normalmente ele vai embora com o tempo, né? Então é a primeira diferença entre arte grega e arte egípcia, mas a gente vai ver que a arte egípcia ela representou muita influência para a arte grega, tá? Ó, então olha aí um afresco, olha um afresco encontrado no Palácio do Rei Minos, tá? Da civilização creto-micênica. Então, é um touro, vocês podem ver, 2 pessoinhas, né? E uma aqui em cima, e várias cores. Vocês podem ver que aqui, ó, já perdeu um pouco, por quê? Porque a argamassa cai, o tempo destrói, né? E como destrói a tinta também. Aqui mais um afresco, como vocês podem ver, gente, parece muito a lei da frontalidade. Olha só, o rosto de perfil, os olhos de frente, o tronco de frente, as mãos de perfil. Lógico que aqui a gente não tem tanta dureza, a anatomia é mais, assim, mais respeitada, vamos dizer, né? Não tem tanta geometrização da anatomia, e a gente tem mais movimento já, tá? Mais movimento que a arte egípcia. Na escultura, a gente vai utilizar a ourivesaria, ou seja, ouro, como já era utilizado no Egito, e o marfim. E aí são muito representativas dessa época, do período pré-homérico, as deusas com as serpentes, como essas daqui, tá? Em que a gente utiliza o marfim, então, para representar essas deusas com as serpentes. Então, pode ver uma mulher com as 2 serpentes nas mãos. Aqui já é um pouco diferente da arte egípcia, já foge um pouco, por quê? Os braços para fora, estão vendo?
Então, não tem mais aquela necessidade de se fazer uma arte que dure, porque a gente não tem mais a credibilidade naquele assunto de que existe vida após a morte. E, além disso, do período pré-homérico, eu quero trazer para vocês, da arte cretense minoica, o tesouro de Atreu, que também é chamado de túmulo de Agamenon ou tumba dos Átridas, tá? Então, olha só que legal. É um túmulo, tá? E olha só que legal, porque parece muito com a arte egípcia, né? Com os túmulos feitos. Perdão, gente, só um minutinho. Gente, perdão, o interfone tocou aqui em casa, eu tive que atender. Mas, ó, olha só como parece a arte egípcia, né? Essa tumba. Parece as mastabas, os hipogeus que a gente viu na aula passada. E olha aqui, essa máscara de ouro foi encontrada dentro dessa tumba, tá? E é uma máscara utilizada para cobrir o rosto da pessoa morta, né? Assim como utilizadas nas mumificações lá do Egito. E no período homérico? No período homérico, a gente tem um período obscuro, por quê? É considerado um período obscuro da arte grega porque a gente não tem muita documentação, é aquela época em que ocorrem as invasões na Grécia e as diásporas do povo grego, tá? Então a gente não vai falar muito de período homérico, até porque a gente não tem documentação desse período. Os outros períodos que se sucedem são os períodos arcaico, clássico e helenístico. São os períodos de formação das cidades-estados, né, no período arcaico, o auge das cidades-estados, no período clássico, e até a invasão romana no final do período helenístico e o fim da civilização grega, tá? Quais as características comuns conforme o passar dos períodos? Então, do arcaico ao helenístico. A gente vai ter uma queda da influência egípcia, né? Então, se a gente for medir a influência egípcia no período arcaico, ela é muito maior do que no helenístico, certo? E ela é muito menor no helenístico do que no arcaico, tá? O inverso também vale. E a gente vai ter cada vez mais uma maior busca pelo ideal de beleza clássico. Olha lá, é a primeira vez que a gente está falando disso, e a gente vai falar muito ainda, gente. Isso aqui é uma ideia na arte que ela vai aparecer aí, ela vai ser retomada pelos romanos, ela vai desaparecer na Idade Média, ela vai ser retomada no Renascimento, aí ela vai desaparecer no Barroco e vai ser retomada no Neoclassicismo. Então, ela sempre volta no período da história da arte, tá? E qual é esse ideal de beleza clássico? Ele se baseia em quê? Em proporção, que é, no caso, aquela proporção áurea, né? Em simetria e harmonia, ou seja, equilíbrio, tá? Muita matemática, ok? Na arquitetura, aí a gente vai ver assim, ó, a gente vai ver na arquitetura, na escultura e na pintura o que mudou durante esses três períodos, tá? Então, ó, na arquitetura a gente vai ter o templo, ele vai utilizar ainda o sistema de arquitrave, tá? Então, qual o exemplo que a gente tem? A gente vai ter o Pártenon da Acrópole de Atenas, da cidade de Atenas. Então, olha só. Então, olha o que a gente já conversou sobre. Todas as coluninhas, a cada duas colunas, a gente coloca uma pedra grande no meio para formar o arquitrave, tá? Vocês podem ver que é tudo contado, tudo simétrico, equilibrado, matematicamente calculado, e, portanto, em proporção áurea, tá? Aqui, mais uma vez, ele iluminado à noite, tá? Logicamente, né, gente? O resto, é o que sobrou do pattern, ok? Na Acrópole de Atenas. Então, é lógico que era pintado, tinha tinta, tinha fresco, tinha escultura lá dentro, entenderam? Mas é o que sobrou, né? O que o tempo fez. As colunas presentes na arquitetura, lembra, lá na arte egípcia, a gente só viu um tipo de capitel, que é o capitel mais simples, não tem nada.
Aqui na arte grega, isso já caiu na UEL, a gente vai ter diferentes tipos de coluna, diferentes tipos de capitel, perdão, que é aquela parte superior da coluna, para os diferentes períodos. Então, no período arcaico, a gente vai ter uma tendência de ter um estilo que a gente chama de dórico, de um capitel mais rígido, que é o dórico, tá? Que é esse primeiro aqui. Então, ele é mais rígido, ele é mais comum, se parece mais com o capitel egípcio, como a gente já falou. Quanto mais a gente caminha para frente na história, menor é a influência egípcia na arte grega. Tá, e no período arcaico? No período arcaico, a gente vai ter uma tendência que a gente chama de capitel jônico, que ele vai possuir uma base, né, e vai possuir essas volutas aqui, que são essas voltinhas do lado, tá? Essas voltinhas pequenininhas aqui, tá certo? Então, esse daqui, o capitel jônico, é tendência do período clássico. Por que eu falo tendência? Porque não apareceu só ele, mas é o que mais apareceu. E aqui, gente, esse último capitel aqui, lembrando, o capitel, a parte superior da coluna, que sustenta o sistema de arquitrave, é o capitel coríntio, né? Que é uma tendência do período helenístico da arte grega. Então, ele possui a base, certo? Ele possui a base, e ele possui várias folhas, ó, vários desenhos, ele é muito mais adornado do que os outros dois. Então, vocês estão vendo como a característica da arte egípcia, ela some conforme a gente caminha e evolui na arte grega, tá? Evolução só, lembrando, que eu estou falando evolução de tempo e não evolução de melhoria. Melhoria não existe em arte. E o que mais que a gente vai ter nas colunas? A gente, além das colunas normais, que são as colunas, assim, só em pedra mesmo, e com o capitel, a gente vai ter as cariátides. Então, são colunas feitas de figuras femininas. Essas colunas, elas são tendência do clássico, tá? Então, olha só, são mulheres, elas não representam muito movimento, apesar do tecido já representar algum movimento. Vocês podem ver que elas estão sem braço, porque talvez os braços estivessem para fora do corpo e não junto ao corpo, como é na arte egípcia. E elas servem, então, de sustentação para um templo, enfim, para um sistema de arquitetura. Ó, então é a mesma coisa. O arquitrave está aqui ainda. Então, são duas colunas e uma pedra em cima, juntando as duas. Duas colunas e uma pedra em cima, tá certo? Só que, nesse caso, a coluna é uma figura feminina chamada de cariátide. Olha só, aqui elas no museu, né? E a gente vai ter, dentro da arquitetura ainda, o teatro grego. Então, olha só, o teatro grego, ele tem esse formato, né, de semicírculo, ele aproveita o relevo da Grécia, que é um relevo bastante montanhoso e acidentado, né? Então, vocês podem ver, aqui fica o palco, tá vendo? E aqui a plateia. Então, eles aproveitam do cenário, do relevo grego, para utilizar o teatro, para fazer o teatro. E a escultura? Bom, na escultura a gente vai ter como materiais comuns à escultura grega: o mármore, o bronze, o marfim, a pedra, a encáustica, que utiliza cera, e pedras preciosas também. Qual é a temática da escultura grega? O cotidiano grego, mas mais ainda a mitologia. E quais estilos na escultura a gente vai ter? De novo, a gente vai por período. No período arcaico, a gente vai ter os couros e as corés, tá? Essas esculturas são formadas de pedra. A gente tem um certo pudor, porque os homens são representados nus e as mulheres são representadas vestidas. E a vestimenta é totalmente sem movimento, o que lembra a rigidez, que é característica do período arcaico, que é o período que está mais perto ali da arte egípcia. A cabeça sempre em posição frontal e os braços são alinhados ao corpo. Tudo aquela questão de durabilidade, tá? Então, ó, rigidez, frontal, durabilidade, vocês têm que lembrar do que? Arte egípcia. Então, olha só, os couros, podem ver, os homens, né? Essa questão
deles estarem bastante eretos, o pudor, ó, eles não têm vestimenta, tá certo? Anatomia mais geometrizada, é muito parecido com a escultura egípcia. E aqui as Coreias, estão vendo? Como elas seriam no período da Grécia Antiga. É lógico que hoje não sobraram Coreias assim, pintadinhas, né? Mas a gente tem que lembrar que eles tinham tinta na época, eles faziam tinta e pintavam as esculturas também, tá, gente? Então elas são assim, ó. Elas são vestidas, os vestidos, eles são bastante retos, a cabeça em posição frontal e os braços sempre alinhados ao corpo. No máximo, uma flexãozinha do braço para frente, tá? Então, mas aí, ó, mais um chorus aí para vocês verem. E uma Coré, sem pintar. Ok. E no clássico? No clássico já é um pouquinho diferente. Então, a gente está se afastando da arte egípcia, mas não se afastou totalmente. Então, no clássico, a gente vai ter uma característica que a gente chama de contraposto. Contraposto é o quê? É justamente o aparecimento de tanto de repouso quanto de movimento. Então, a gente vai ter metade do corpo em repouso, metade do corpo em movimento, ok? A gente vai ter um equilíbrio. Lógico, toda arte grega tem equilíbrio, justamente por causa dos parâmetros clássicos de se fazer arte, né? A busca da proporção, o ideal de beleza, etc. Só que aqui a gente não tem drama e teatralidade, é uma característica que separa o período clássico do período helenístico, tá? Então aí a gente não tem drama e nem teatralidade, o que a gente vai encontrar no período helenístico. E o que a gente vai encontrar nas esculturas, né? Então a gente vai encontrar os efebos, que são os jovens das Olimpíadas, por exemplo, aqui o Discóbulo, tá vendo? Ele tem metade do corpo parado, em repouso, metade em movimento. Olha só como a anatomia já é valorizada, coisa que o Renascimento vai buscar aqui na arte clássica, tá? Embora ele tenha metade em repouso, metade em movimento, isso é proporcional, tá, gente? Isso é pensado no ideal de beleza, é pensado para atingir aquela proporção áurea. Então, os efebos são os jovens das Olimpíadas, os jovens que participavam das Olimpíadas. Então, aqui, o Discóbulo, tá? A gente vai ter a Atena, que estava no Parthenon. Então, a Atena era uma escultura gigante que estava lá dentro do Parthenon, aquele templo que eu mostrei para vocês, lá de Atenas, tá? Só que aqui é uma representação dela, tá? Então, vocês podem ver, ó, ela tem o corpo metade em repouso, metade em movimento, tá? O movimento aqui é mais sutil do que no Discóbulo. E aí, vocês podem ver esse movimento, sobretudo por causa do movimento da perna e o movimento do vestido desse lado, tá? E a gente vai ter o Zeus de Artemísio. Zeus de Artemísio quer dizer, ele foi encontrado em Artemísio. Lembrando que aqui o pudor continua, tá, gente? Homens representados peladinhos, mulheres representadas de roupa. Então, ó, o Zeus de Artemísio é esse aqui. Ele tinha com certeza ele tinha um raio na mão, mas esse raio foi perdido, tá? Lembrando que Zeus é o deus da mitologia grega que tem os raiozinhos lá. Então, esse Zeus em bronze aqui, ó, vocês podem ver, um lado parado, metade do corpo parado, metade do corpo em movimento. Esse braço em movimento, essa perna em movimento, tá? Então, olha só como a gente está se afastando daquela ideia de durabilidade e dureza da arte egípcia. E agora a gente vai se afastar mais ainda. Então, no período helenístico, o que a gente vai ter é movimento. E esse movimento é justamente dado por drama e teatralidade. A gente vai ter uma idealização. Olha só que legal, idealização. Isso justamente por causa da gente querer atingir aquele ideal de beleza humanístico que vai ser sobretudo lembrado pelos artistas do Renascimento europeu, tá? Então a gente vai ter uma construção aqui anatomicamente impossível. E os artistas do Renascimento, eles vão, de novo, representar a anatomia humana sendo de forma impossível no movimento. Ah, como assim, Gustavo? Vou mostrar para vocês. Ó, primeira, a gente vai ter a Vênus de Milo. Gente, essa foto foi eu que tirei. Eu tive a oportunidade de visitar o Louvre, em Paris,
e a Vênus de Milo tá lá, tá bom? Então, olha só como a gente já tem o corpo todo em movimento. Ela faz praticamente um S com o corpo, tá certo? Um S. Os braços não estão presentes, possivelmente porque eles faziam algum tipo de movimento e não aguentaram com o tempo, tá? Essa é a Vênus de Milo. A gente vai ter o Laocoonte e seus filhos, representação da mitologia grega. Olha só como a gente tem teatralidade e movimento aqui. Tudo está em movimento, não tem nenhum contraposto, tudo está em movimento. A anatomia segue totalmente uma idealização, não tem como esses músculos estarem dessa forma contraídos, e mesmo assim o artista representou contraídos assim, nesse formato que o corpo do Laocoonte, nesse momento, está sendo representado, entenderam? Não tem como esses músculos do abdômen, peitoral, estarem contraídos desse jeito, nessa posição anatômica. Então, a gente tem uma idealização, o artista queria mostrar o corpo humano desse jeito, mesmo nessa posição, a gente não conseguindo atingir esse estado anatômico do corpo. Então, olha só, é a história da cobra, né, que o Poseidon mandou atacar o Laocoonte e os seus filhos, e a cobra aqui matando, então, ele e os filhos. Pode ver que tem pedaços da cobra, às vezes do braço, dos meninos e do pai que estão quebrados, justamente por causa dessa toda teatralidade, dramaticidade e movimento que a escultura traz, tá? Bom, a gente vai ter também a deusa Nike, ou a Vitória de Samotrácia, também está lá no Museu do Louvre em Paris, tá? Então, olha só, aí a Vitória de Samotrácia, eu queria trazer esses detalhes para vocês. É um retrato, é uma escultura, então, da deusa Nike em pedra, e ela está vestida, tal. Eu trouxe esse detalhe aqui para vocês verem como o artista conseguiu representar a anatomia do abdômen da deusa, mas nesse caso com um tecido acima. Olha só como o tecido, ele parece estar batendo no abdômen da deusa conforme o vento, né? E olha só, toda a teatralidade, todo o movimento e dramaticidade que traz a roupa e as próprias asas. Tá? A gente não tem os braços e nem a cabeça da deusa, infelizmente, para ver. Esse sou eu feliz ao lado da Vitória de Samotrácia. Era uma obra que eu gostaria muito de ver. E na pintura, gente? Na pintura, a gente vai ter o que a Graça Proença chama de Revolução Grega, que são os pés representados de frente. A gente acabou com a regra da frontalidade, tá? Acabou a regra da frontalidade na pintura. A anatomia, assim como na escultura, ela vai ser totalmente exagerada, gente. Olha isso aqui. Não sei se vocês lembram do filme do Hércules, né? Os afrescos, infelizmente, não resistiram ao tempo, como eu já havia falado, é difícil, né, a gente ter. E em cerâmica a gente vai ter, então, esses vasinhos aqui com as pinturas, representando cotidiano, representando a mitologia, representando as Olimpíadas também, como vocês podem ver aqui nessa corrida. Aqui o filminho do Hércules, eu trouxe só para lembrar vocês, que tem essa representação da pintura grega. E aqui o nosso meme de toda a aula, então, arte grega. Caras bonitos, músculos e pintinhos. Eu acho muito engraçado esses memes, mas é isso aí. Então, fim da nossa aula, arte grega está dada. Voltamos na próxima aula com arte romana. Tá certo? Qualquer dúvida, por favor, comentem aí. Eu estou super disponível às dúvidas. Espero que vocês gostem da aula. Abraço.